Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Beatriz, eu sou a professora do English Connect 2, para a turma agora de sábado às 14 horas. Esse é um universo novo para mim, então, infelizmente a gente não conseguiu fazer a transmissão da maneira como nós gostaríamos, então vocês não vão ver meu rosto por enquanto. Hoje vamos ficar mais na aula e na apresentação, mas quando vocês tiverem dúvidas ou perguntas, quiserem alguma informação, é só vocês escreverem nos comentários abaixo, tudo bem? Então, como vocês sabem, o English Connect é uma iniciativa, né, que foi criada para que o inglês pudesse se tornar mais acessível para as pessoas. Esse é o módulo 2 do curso, então se você já tem algum conhecimento da língua, vai ser um curso que vai te ajudar a explorar a atingir outros níveis de conhecimento, né? E essa é uma aula introdutória, então a gente vai falar um pouco sobre coisas mais básicas, dar uma revisada com os conteúdos que vocês viram previamente, tá bom? Se vocês não estiverem conseguindo me ouvir, ou se vocês quiserem que eu fale mais devagar, vocês, por favor, coloquem nos comentários e eu vou fazer o possível para atender as suas expectativas. Bom, então, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês hoje é sobre um conceito que nós chamamos de língua franca, né? Então, língua franca é uma língua adotada por um grupo multilingüe de pessoas para se comunicarem o mesmo idioma. E por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje em dia o inglês é essa língua franca. Então, nós vivemos num mundo multicultural, multilingüe, de várias pessoas falam diversas línguas diferentes ao redor do mundo. E o inglês foi, então, adotado como uma língua que vai fazer com que as pessoas se comuniquem, né? E é por isso que é tão importante aprender inglês. Porque aprendendo inglês, você pode viajar para qualquer lugar do mundo e você ainda vai encontrar outras pessoas que também falam inglês, né? E o inglês também é a língua oficial em países como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia. Então, você tem um, um range muito grande, né, de países, de lugares e coisas que você pode fazer com essa língua. Sem falar que nós temos contato com o inglês diariamente, praticamente, né? Nós ouvimos músicas em inglês no rádio, nós ouvimos música nos aplicativos, nós vemos vídeos em inglês, nós temos séries em inglês, filmes em inglês, então o inglês é uma língua que faz parte do nosso dia a dia, né? E é por isso que é muito legal a gente estar, então, adquirindo um nível de conhecimento maior nesse idioma. A lição 1 do nosso livro, né, para quem tem um livro físico e quiser acompanhar, a lição 1 ela está na página 2 do livro. Para quem não está com o material você pode acessar o material pela página englishconnect.org/pt. E lá você vai ter uma setinha chamada recursos. E nessa setinha chamada recursos você vai poder, então, baixar o manual. Você pode baixar o manual no seu celular, no seu tablet, no seu computador, da maneira como você preferir, tá bom? Ele é gratuito e ele está lá disponível para qualquer pessoa que quiser participar desse curso ou que quiser usar o material. Então, a nossa lição número 1, ela se chama Why Am I Learning English? Então, é porque eu estou aprendendo inglês, e a gente vai falar um pouco sobre as razões pelas quais vocês querem aprender inglês, tá bom? Todas as lições do English Connect, elas começam com os objetivos daquela aula, né? Então, geralmente, você tem o título da aula, e logo embaixo vem os objetivos. E essa lição tem como objetivo, tem 4 objetivos, né? Eu vou ler e vou explicar para vocês esses objetivos. Então, ele começa. Número 1. Number 1. I will learn how the English Connect course can help me learn English. I will learn how the English Connect course can help me learn English. Então, será, eu vou aprender como o curso do English Connect pode me ajudar a aprender inglês. Number 2. Número 2. I will learn how to use my English practice plan. Eu irei aprender como usar o My English Practice Plan, ou seja, o plano de prática do inglês, né? Isso vocês têm dentro do seu material e depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Number 3. I will learn to respond to classroom requests.
I will learn to respond to classroom requests. Então, eu irei aprender a responder, né, a solicitações na sala de aula. Então, requests, essa palavra que está sublinhada em vermelho, significa solicitações, né? Classroom, sala de aula. E number 4, I will learn to make classroom requests. I will learn to make classroom requests. Então, eu irei aprender a fazer solicitações, né, na sala de aula. Ok? Então, why am I learning English? Então, por que eu estou aprendendo inglês, né? Todas as perguntas em inglês com porquê começam com why, né? Why, esse W-H-Y, é o porquê. Am I learning English? Estou eu aprendendo inglês. Sim? Toda vez que nós falamos de uma língua, ou de um povo, ou de um país, é sempre com letra maiúscula que começa. Por isso que o English começa com letra maiúscula. Ok? E como que a gente pode responder, então, essa pergunta, né? A gente pode responder com I am learning English because. Que é, eu estou aprendendo inglês porque. Então, o why é o porquê de pergunta e o because é o porquê de resposta. Que é mais simples do que em português, que a gente tem vários porquês juntos separados com acento e muitas vezes a gente nem sabe muito como utilizar, né? Então, em inglês fica mais fácil porque nós temos o why e o because. E daí eu dei aqui 4 opções, 4 possibilidades pelas quais vocês estão aprendendo inglês, né? Então, eu vou falar as perguntas, e se vocês quiserem repetir em casa, vai ser muito bom. Eu vou falar bem devagar e uma por uma. Então, I am learning English because I like learning new languages. Eu vou repetir. I am learning English because I like learning new languages. Então, essa primeira frase significa: eu estou aprendendo inglês porque eu gosto de aprender novos idiomas. Sim? Vamos para o segundo motivo. I am learning English because English will help me professionally. Vou repetir. I am learning English because English will help me professionally. Então, eu estou aprendendo inglês porque inglês irá me ajudar profissionalmente. Vamos para a terceira. I am learning English because I want to travel to the United States. Então, vou repetir, né? I am learning English because I want to travel to the United States. Então, eu estou aprendendo inglês porque eu quero viajar para os Estados Unidos, né? Acredito que muitas pessoas têm esse plano, né? Ainda mais se vocês são membros da igreja, vocês também querem assistir conferência geral e tudo mais, é sempre bom conhecer a língua local, né? E a nossa frase 4, I am learning English because I want to study abroad. Eu vou repetir. I am learning English because I want to study abroad. Então, eu estou aprendendo inglês porque eu quero estudar fora do país, né? Abroad, fora do país. Sim? Vou falar um pouco, eu sei que são só algumas frases, mas eu vou dar algumas dicas aí sobre pronúncia, né? Que é legal a gente saber. Então, em inglês, toda vez que a gente tem palavras que terminam em E, né? Como, por exemplo, like. Esse like, a gente não fala like, né? Ele não é pronunciado, ele é um som surdo, que a gente chama. Ele vai meio que desaparecer na nossa fala, né? E ele vai falar like, like. E isso acontece também com outras palavras em inglês que terminam com E, né?
como, por exemplo, name, de nome, ou time, time. Então, são palavras que terminam em E, mas tem o último som surdo, né? Ele não aparece. Ok? Outra coisa interessante é sobre palavras que começam com S. Português é uma língua que a gente coloca muitos sons antes das consoantes, né? Muitas vogais antes das consoantes. Então, muitas pessoas acabam lendo, por exemplo, o nome do país United States como United States, né? Toda vez que a gente tem uma palavra que começa com S, a gente vai fazer o primeiro som dessa palavra, né? Tem que ser o S. Então, states. Ou com o verbo study. Study. Eu não vou falar study, eu vou falar study. Se vocês quiserem treinar depois de mim, eu vou repetir essas duas palavras, ok? Então, states, study. States, study. Ok? Então, vamos para o próximo. Geralmente, nas lições, nós temos esse target phrases, que são são as sentenças e palavras que vão poder nos ajudar durante essa lição, né? Então, nós temos please, please, que é por favor, e nós temos thank you, que é obrigado, em inglês. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade com esse TH no começo de palavras, né? É um som diferente, é um som que nós não temos na língua portuguesa, e é por isso que eu gostaria de dar uma dica para vocês. Então, como que a gente faz esse the, né? Esse TH do inglês? A gente vai colocar a ponta da nossa língua entre os nossos dentes da frente. Então, a gente vai fazer um the, como se você estivesse mordendo a ponta da sua língua, né? E na hora de falar, você puxa a sua língua para dentro. Então, você vai colocar a sua língua entre os seus dentes e vai puxar quando você for falar thank you, thank you, thank you. Ok? Eu espero que eu tenha ajudado por enquanto. Nas próximas sessões eu vou tentar aparecer no vídeo. Eu vou procurar estar para que vocês possam me olhar e ver também o movimento da boca, que isso é muito importante. Ok, e nós temos duas, então, sentenças que são muito usadas em sala de aula pelos alunos, né? A primeira que nós temos aqui é could you spell that, please? Could you spell that, please? Então, o could, no inglês, é o poderia, né? Spell é soletrar, e that é isso, né? Então, você poderia soletrar isso, por favor? Então, o inglês é uma língua que também tem muitas palavras que não são parecidas com o português, e que às vezes são parecidas, mas que têm letras diferentes, né? Letras que não temos no Brasil, ou tem letras a mais. Então, spell é uma coisa que a gente vai acabar fazendo muito, né? E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem também perguntar. Então, could you spell that, please? E a outra pergunta é, could you repeat that, please? Could you repeat that, please? Você pode repetir, né? Repeat. Repeat. Repetir. Você poderia repetir isso, por favor? Né? E é claro que a resposta vai ser sempre yes. E quando vocês falarem thank you, a resposta é sempre you're welcome. Ou seja, de nada, né? Em inglês de nada, you're welcome. Só, mas professora, you're welcome não é você é bem-vindo, né? Pode ser também, dependendo do contexto, mas isso é o que a gente chama de uma forma fossilizada, ou seja, uma sentença que foi usada por muitos anos. E no contexto de responder agradecimentos, você sempre responde you're welcome, né? Então, são essas frases que elas ficam na língua com determinado sentido e a gente não tem como mexer nelas, né? E isso se chama fossilização, né? Então, acabou ficando naquela língua daquele jeito, tá bom? Eu sei que é um pouco, pode ser até um pouco frustrante, mas isso acontece em todas as línguas do mundo, confia em mim. Vamos para o próximo slide.
vocabulário. E nós temos nouns e verbs. Fato interessante é que todas as línguas, elas têm coisas muito semelhantes entre elas, né? Então, por exemplo, todas as línguas têm palavras que designam um ser, né, um estado, que dão nome às coisas, né? Que é o que nós chamamos em português de substantivo, né? Em inglês são nouns. Então, essa classe de palavras existe nos dois idiomas. Assim como verbos. Então, todos os idiomas têm palavras que demonstram uma ação, um estado da natureza, um fenômeno da natureza, né? E essas palavras são reconhecidas, então, como verbos, ou em inglês, verbs. E por que eu estou falando essa informação? Porque, às vezes, a gente acredita que aprender uma outra língua é muito difícil, né? A gente acaba colocando isso na nossa cabeça. Quando, na verdade, a língua não é nada mais do que uma ciência. Ela é uma ciência construída em cima de um sistema, né? E um sistema que tem padrões comuns em todos os idiomas. Então, uma vez que você acaba pegando o cerne desse sistema, né? Então, que todas as línguas têm nomes, têm substantivos, desculpa, todas as línguas têm verbos, todas as línguas têm adjetivos, né? Você vai conseguir melhor classificar as palavras que você lê para poder, então, construir a sentença, né? Ao longo das aulas eu vou explicando um pouco mais sobre isso. Então, vamos para nossos nouns de hoje. Então, nós temos desk. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou falar a palavra e vocês repetem, ok? Então, nós temos desk, computer, chair, screen, board. Ok? Que são palavras ligadas a um local, a um escritório, a uma sala de aula, né? Então, desk pode ser tanto a sua escrivaninha, como também a carteira do aluno, né? Onde o aluno senta, que é um conjunto, né? Computer, essa é uma palavra praticamente universal, né? Todo é computador. Nós temos a palavra chair, que é cadeira. Screen, que é a tela, né? Então, se você tem a tela do computador, é o seu computer screen. E você tem o board, que é, então, a lousa, né? Tem muita gente que usa a palavra também blackboard, quando a lousa é negra, né? Ou whiteboard, quando pode ser uma dessas lousas inteligentes, ou um quadro branco, né? Que nós chamamos. Ok? E daí, então, nós temos os verbos da nossa aula de hoje. Então, a gente tem look at, listen to, return to, repeat, sit down, stand up, quiet down, pay attention, focus, practice, say e write. Então, vocês lembram daquela dica que eu dei, né? Quando nós temos uma palavra em inglês com E no final, esse E não é pronunciado. Então, não é write, né? É write. Ok, vamos falar um pouquinho sobre esses verbos, então. Então, to look at, significa olhar para alguma coisa, né? Então, esse at é uma preposição, ok? Desculpa. Depois nós temos o verbo listen to, que é escutar a alguma coisa, sim? Return to, retornar para. Repeat, lembra que a gente já viu esse verbo, né? Que é o verbo repetir. Nós temos sit down, que é o verbo sentar, né? Aí o pessoal vai falar, mas professora, né? Sit down, se você tá sentando, obviamente é para baixo, né? Mas é assim que o verbo foi construído, então, sit down. E stand up, que é você se levantar, né? Então, quando você sit down, quando você senta, e stand up, quando você levanta. Ok? E daí, provavelmente, você já ouviu falar de stand-up comedy, né? Essa comédia de stand-up. E ela é assim porque você tem uma pessoa que fica lá na frente de pé, né?
fazendo comédia, sim? Depois a gente tem quiet down, que é também se acalmar, é também ficar quieto, né? Pay attention, que é prestar atenção. Focus, que é focar, né? Focar na lição, focar no exercício. Practice, que é praticar. Say, que é dizer. E write, que é escrever. Tá bom? Esses 3 verbos que nós temos, do look at, listen to e return to, são verbos que a gente geralmente, numa sala de aula, principalmente quando você é o professor, né? Você vai usar no que a gente chama de imperativo, né? Em inglês é imperative. E esse imperative, ele é, então, a ordem que nós damos, né? O imperativo em português é a ordem, né? Então, a gente fala, look at this computer screen. Então, olhe para a tela do computador. Ou, look at the board. Look at the board. Então, olhe para o quadro, né? Então, eu vou repetir essa frase novamente para que vocês possam acompanhar. Look at the computer screen. Look at the board. Ok, vamos para a segunda. Então, nós temos aqui listen to. Eu sei, tem um T aí na palavra, mas em alguns casos no inglês, quando nós temos esse encontro de ST, muitas vezes esse T ele não tem o som pronunciado, né? Como o T que nós conhecemos no português. Então, a gente fala listen to, mas nós falamos listen to. Tem até uma música bem famosa da Beyoncé que todo mundo gosta, né? Que se chama Listen. Quem não conhece, escuta, que é bem legal. Bom, eu gosto de Beyoncé, né? Então vamos lá, continuando. A segunda frase. Listen to the conversation. Então, escute a conversa. Ou listen to the song. Escute a música. Então, music e song são palavras diferentes em inglês, né? Então, em português a gente usa música tanto para o gênero, né? Ou a gente usa música também para uma coisa única, né? Em inglês, music é mais geral. Então, quando nós falamos music, a gente pode usar, por exemplo, rock and roll, podemos falar sobre jazz. Isso são tipos de música, né? Música no geral, music. Mas song é a música no sentido da produção do artista, né? Então, por exemplo, quem gosta de The Beatles, né, dos Beatles, como a gente chama em português, Hello, Goodbye é o song, é um song dos Beatles, né? Mas o tipo de music que eles tocam é rock and roll. Sim? Espero que eu tenha ajudado. Bom, então vamos voltar para a nossa segunda sentença. Mesmo esquema. Eu falo e vocês repetem, ok? Então, listen to the conversation. Listen to the song. Ok? E daí nós vamos para a nossa sentença número 3. Return to your seat. Return to your desk. Então, volte para o seu assento, né? E volte para a sua carteira ou para a sua escrivaninha, né? Então, return to your seat, return to your desk. De novo, vou falar e vocês repetem. Então, vamos lá. Return to your seat. Return to your desk. Eu sei que também muitas pessoas têm muita dificuldade sobre esse T do inglês, né? Então, principalmente aqui em São Paulo, a gente tem a mania de falar muito tia, né? Tia, né? Então, a gente não fala tia, né? Mas o T do inglês é esse T mais parecido com alguns sotaques que nós temos no interior, ou mesmo no sul do Brasil, né?
né, no ar, com a sua língua, com seus dentes, né? Então, é como se vocês estivessem falando tia, né? Tia. Então, não é to, mas é to. To. A minha dica é assim, tenta encostar os seus dentes da frente, né? E dar um soquinho com ar pra frente, né? T, 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 t. Então, return to, listen to. Ok? Eu sei que é difícil fazer alguns sons, eu vou na próxima aula falar um pouco mais sobre os sons do inglês e vou passar também alguns sites que têm aulas de pronúncia muito, muito legais e bem interativas. Vamos passar então para o nosso próximo slide. Nós temos aqui a nossa primeira conversation, né? Em qual nós vamos ver o uso então dessas frases que nós estávamos aprendendo até agora. Então, a nossa conversation tem duas pessoas, né? Two people. Nós temos A and B. A é o instructor e B é o learner. Eu vou ler o A e B para vocês. Por favor, prestem bastante atenção. Então, A. Please quiet down and return to your seat. B. Okay. A. Look at page 1 in your book. Listen to the sentence and then repeat. I'm from Germany. B. I'm from Germany. Ok? Então, instructor é geralmente o professor e learner é o aprendiz. Sim? É claro que temos outras palavras como teacher, né, que também é professor, e vocês também podem conhecer palavras como professor, né? Vocês podem encontrar em alguns lugares professor. Professor, como a gente escreve em português, é uma palavra que é designada principalmente para professores universitários, né? E teacher já é mais para sala de aula, instructor também, sim? Instrutor, né? No caso, instructor, instrutor ou professor, dependendo da instituição. Eu vou repetir novamente a conversa para vocês poderem repetir, para vocês poderem falar depois de mim. Ok? Então vamos lá. Please quiet down and return to your seat. Okay. Look at page 1 in your book. Listen to the sentence and then repeat. I'm from Germany. I'm from Germany. Ok. Então, vamos falar um pouco sobre essa conversa, né? Então, por favor, né, acalme-se ou fiquem em silêncio e retornem para o seu lugar, né? Retornem para o seu lugar. Ok? Ok é universal, né? Muita gente usa no mundo todo falando ok. E depois o instructor continua, né? Então, olhe para a página 1 no seu livro e escute a sentença e então repita. Eu sou da Alemanha. Eu sou da Alemanha, né? Ou eu venho da Alemanha. Então, Germany, Alemanha. Embaixo eu coloquei alguns outros países para que nós possamos aprender também pronúncia e relembrar o que vocês aprenderam no último módulo. Ok? Então, é claro que o primeiro país é o nosso. Então, vamos lá. Eu vou falar e vou dar um tempinho para vocês poderem repetir. Então, o primeiro é Brazil, Brazil, Brazil. Depois nós temos Argentina, Argentina, Argentina.
Canada, Canada, Canada. England, England, England. South Africa, South Africa. Spain, Spain, Spain. United States, United States, United States. Mexico, Mexico, Mexico. Russia, Russia, Russia. China, China, China. Japan, Japan, Japan. Cuba, Cuba, Cuba. Ok? Então, nós temos Brasil, Argentina, Canadá, Inglaterra, África do Sul, Espanha, Estados Unidos, México, Rússia, China, Japão e Cuba. Ok? Então, quando você fala eu venho de algum lugar, é I'm from. E você pode... Desculpa. Vocês podem, então, substituir por qualquer um dos países, né? I'm from Brazil, I'm from Argentina, I'm from Cuba, I'm from Mexico. Ok? Desculpa. E vamos para a próxima parte, que é a nossa parte final, que é sobre você se apresentar para as outras pessoas, né? Introducing yourself. Então, essa é a nossa primeira parte, quando nós começamos geralmente uma conversa com uma pessoa em outro idioma, né? A gente quer nos apresentar e saber quem é aquela pessoa, né? Então, aqui nós temos uma conversa entre duas pessoas, nós temos entre a Susan e o John. E eu vou ler para vocês, então, a conversa e depois nós vamos falar um pouquinho sobre ela, tá bom? Então, eu tenho, Hi, my name is Susan. What's your name? Hi, Susan. My name is John. Nice to meet you. Thank you, John. Nice to meet you too. So, John, where are you from? Well, I'm from Stockholm, Sweden. What about you? I'm from Toronto, Canada. Então, aqui nós podemos ver duas pessoas, né? O John e a Susan. E quando nós começamos uma conversa, a gente geralmente dá oi, né? Se apresenta. E é isso que a Susan tá fazendo. Ela fala, oi, meu nome é Susan. Qual o seu nome, né? Hi, my name is Susan. What's your name? Só um minutinho. A gente às vezes precisa tomar água. A gente vai falando e a boca fica seca. Bom. Então, ó, e daí o John responde, né? Hi, Susan. My name is John. Nice to meet you. Oi, Susan. Meu nome é John. Prazer em conhecê-la, né? Nice to meet you. Thank you, John. Então, obrigada, John, né? Nice to meet you too. Prazer em conhecê-lo também. So, John, where are you from? Então, John, então, né? Esse so do inglês é o então. Então, John, de onde você vem? Where are you from? Well, esse well do inglês é bem. Eu venho de Estocolmo, na Suécia. E você, né? Então, esse what about you é e sobre você, a tradução literal, mas na conversa de dia, tipo, e você, né? E a Susan responde, I'm from Toronto,
Canada. Ok? Então, agora eu vou repetir a conversa para vocês também poderem praticar. Hi, my name is Susan. What's your name? Hi, Susan. My name is John. Nice to meet you. Thank you, John. Nice to meet you, too. So, John, where are you from? Well, I'm from Stockholm, Sweden. What about you? I'm from Toronto, Canada. Sim? Então, o John é de Estocolmo, na Suécia, e a Susan é de Toronto, no Canadá. E quando a gente fala a nossa cidade, né, seja onde vocês estão, no meu caso eu tô aqui em São Paulo, eu vou falar I'm from São Paulo, Brazil. I'm from São Paulo, Brazil. Ok? Algumas dicas, de novo, a palavra name. Então, quando nós temos esse E no final da palavra, lembra? Mudo. Então, nós falamos name, você fala name. Você tem que sentir os seus lábios se juntando para formar o M e parando ali. Então, name, name. Sim? Nós temos aqui where, né, que é onde ou de onde. Nós temos what, que é o que. E nós temos o from. Essa é uma palavra interessante. E por quê? Porque palavras que terminam em M no Brasil, a gente geralmente coloca ou ão, ou a gente trata essa palavra com um N no final, né? Como, por exemplo, eles foram. A gente fala eles foram com M no final, né? A gente troca esse som desse M, né? Então, em inglês, toda vez que nós temos um M no final da palavra, ele tem que ser bem pronunciado, né? O que isso significa? O M ele é produzido quando os nossos dois lábios, o inferior e o superior, eles se juntam, né? Então, quando você vai falar I am, or I'm, né, que é a junção, a contração desses dois, o final quando você termina essa sequência, você tem que ter a boca, então, no formato do M, né? Não com som de N, né? Então, I'm, com a boca fechada, né? Com os lábios fechados. I'm from, também com os lábios fechados. From Stockholm. Toda vez que você tem M no inglês, lábios fechados no final da palavra, tá bom? Ok, próximo. E depois a gente vai falar um pouco sobre likes e dislikes. Essa também parte vai ser bem rápida. Então, eu sei que aulas online não são tão interativas assim, né? Mas eu espero que vocês estejam gostando até agora. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre coisas que nós gostamos e coisas que nós não gostamos, ok? Então, é claro que o título dessa parte é I Like Chocolate, porque a gente está bem perto da Páscoa e eu tenho certeza que muita gente adora chocolate, né? E é uma delícia mesmo, né? Vamos combinar que é muito gostoso comer chocolate. Então, I like chocolate. E a gramática, nós temos aqui essa parte de baixo, de grammar, né? Então, aqui nós temos os pronomes. Lembra do português o eu, você, nós, eles, né? Ele, ela. Então, tudo isso são pronomes, né? De novo, pronomes são coisas que nós temos também em vários idiomas, né? Então, classificações são importantes quando nós estamos aprendendo línguas, né? A língua é um sistema, vamos lembrar sempre disso. Então, nós temos I, que sou eu, you, que é você, we, nós, they, eles ou elas, e daí nós temos he, que é ele, she, que é ela, e it,
can, ele ou ela para coisas, assim. No geral, coisas no geral. Então, por exemplo, quando eu tô falando do livro ou de uma mesa, né, que são objetos, eu geralmente não uso nem he, nem she, eu uso it, ok? No português, infelizmente, nós não temos esse pronome neutro, né? Mas nós temos em outras línguas por aí, como o inglês, nós também temos, às vezes aparecem línguas latinas também, mas no português, com o passar dos anos, a transformação da língua, isso acabou se perdendo. Mas o inglês ainda tem, então é como se fosse o masculino, o feminino e o neutro. Sim? He, masculino, she, feminino, it, neutro, geralmente utilizado para objetos. E daí nós temos o verbo like, que é o verbo gostar, né? E então nós temos I like, ou vocês podem colocar o não, né? Do inglês, que nós sabemos que é o do mais o not, e contraindo fica don't. Então, I don't like. Então, você pode falar eu gosto, I like, or I don't like. Sim? E por que que tá separado? Ah, a professora tem aqui um don't e um doesn't. Porque o do, ele é usado geralmente para I, you, we e they. E o does, ele é usado para he, she e it. Então, quando eu quero falar sobre esses grupos de cima, esses 4 primeiros é sempre don't, e para esses 3 de baixo é sempre doesn't. Ok? Então, he likes, né? Tá vendo que também tem um S aqui, isso é importante. Que é o presente, né? O presente para he, para she, para it, leva um S. Mas a gente também vai relembrar isso aos poucos, nas próximas lições. Então, he likes, or he doesn't like. Ok? E daqui eu criei 2 coluninhas com coisas que nós podemos gostar e não gostar, né? Likes e dislikes. Desculpa. Então, a gente vai agora ver os nossos likes. Coisa que todo mundo gosta, né? Eu acho. Eu espero que sim. Não, você pode fazer sua própria listinha e trocar, né? Então, aqui, a gente tem a palavra chocolate. Chocolate, que é chocolate. Nós temos traveling. Traveling, que é viajar. Nós temos sleeping. Sleeping. Sleeping é dormir. Isso é uma coisa que acredito que todo mundo gosta muito de fazer. Depois nós temos ice cream. Ice cream, que é sorvete, né? Depois a gente tem watching Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine é o nome de uma série e watching é assistir, né? Assistir essa série que é o Brooklyn Nine-Nine. Quem não assistiu é divertida, vale a pena. Eu gosto. Depois a gente tem singing, que é cantar. Painting, que é pintar. Playing the piano, que é tocar piano. Hiking, né? Hiking é fazer caminhada, fazer essa, sabe, no meio da floresta. A gente chama de trilha, né? Trilha, fazer trilha. É legal fazer trilha. Depois a gente tem o listening to music, né? Então, ouvir música, apareceu aí o nosso listen to. My family, então todo mundo gosta da própria família, né? Minha família. Learning new languages, aprender novos idiomas. Going to the park, então ir ao parque. E reading, ler, né? E daí aqui embaixo a gente tem umas variáveis. Então a gente pode dizer I like, eu gosto. I really like, eu realmente gosto, né? Eu gosto muito. Ou I love, né? Eu amo tal coisa. Assim, outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre esse ING que vocês estão vendo, né? A professora tem um monte de palavras terminando com ING, né? Traveling, sleeping, singing, painting. Por que isso? Porque quando a gente fala sobre likes e dislikes no inglês, a gente tem 2 formas, né? A gente tem a forma, por exemplo, I like to travel ou I like traveling, com ING no final. As 2 formas estão corretas, então não se preocupem,
tá bom? Vocês podem usar com to e o verbo no infinitivo, que é aquela forma original do verbo, né? Então, I like to travel, sem o ing, né? Que se fosse eu gosto de viajar, ou I like traveling, então gosto de viajar. As duas formas estão corretas, tá bom? A forma com to geralmente é mais usada nos Estados Unidos e a forma com ing é geralmente mais usada na Inglaterra, em outros países de língua inglesa, tá? Ok, e nós temos a nossa linha aqui do dislikes, coisa que nós não gostamos, ou que muitas pessoas não gostam, né? Então, nós temos aqui washing the dishes, que é lavar a louça. Não é uma tarefa tão agradável para todo mundo, apesar de eu ter um amigo que gosta bastante de lavar a louça. Nós temos doing homework. Daí pode ter dois significados, né? Que pode ser fazer lição de casa, né? Ou fazer tarefas de casa no geral. A gente tem listening to country music. Então, ouvir música sertaneja. Eu sei que tem muita gente que gosta, as pessoas estão curtindo bastante as lives, então eu sei que muitas pessoas vão tirar dessa coluna e colocar na outra, né? Nós temos eating raw meat. Então, comer carne crua, né? Tem muita gente que não gosta, tem muita gente que gosta. Being sick, eu acho que essa maioria não gosta, né? Que é estar doente, né? Sick, doente, being sick. Nós temos running, que é correr. Running. Nós temos doing laundry, que significa lavar as roupas, né? Que estão sujas, né? Lavar roupa, no geral. A gente tem traffic jam, que é engarrafamento. Quando tem um monte de carro na rua, isso eu acredito que ninguém gosta, né? A gente fica lá no carro, e daí não dá para chegar em lugar nenhum. Então, traffic jam. Outra coisa é junk food, né? Que são aquelas comidas que não são saudáveis. Tipo McDonald's, Burger King, etc. Ok, sem falar marcas, né? Tipo batatinha frita, hambúrguer. Depois a gente tem drinking soda, então beber refrigerantes, né, no geral. E ironing my clothes. Então, ironing my clothes significa passar minhas roupas, né? Vamos combinar que passar roupa não é uma das atividades mais legais do mundo. Bom, eu vou falar de novo essa lista para vocês poderem repetir. Então, washing the dishes, doing homework, listening to country music. Aqui eu vou dar uma pausa porque muita gente fala country, né? E não é country, country. Então, listening to country music. Eating raw meat. Eating raw meat. Being sick. Running. Doing laundry. Traffic jam. Junk food. Drinking soda. Ironing my clothes. Ok? E daí pro don't like a gente também tem as variáveis, né? Como I don't like, eu não gosto. I really don't like, eu realmente não gosto. E I hate, eu odeio. Sim? E daí então nós vamos passar então para nossa parte 2 da conversa do John e da Susan. E vamos ver do que eles estão falando dessa vez, né? Então vamos lá. Eu vou ler primeiro a conversa e depois a gente vai falar um pouco sobre ela.
So, John, what do you like to do? Do you have any hobbies? Então ela fala, well, Susan, I like cooking, but I really like learning new languages. What about you? I like singing, and I love spending time with my family. That's really nice. What you don't like to do? Well, John, I don't like doing laundry, and I really don't like listening to country music. Me too. I really don't like country music. But you know what I hate the most? What? Traffic jam. Yeah, it is the worst. Ok, então vamos lá para cima. So, John, lembra do nosso so e do nosso well? Então, so é então e well é bem, sim? Então, John, o que você gosta de fazer? Você tem algum hobby, né? Do you have any hobbies? Algum hobby? Well, Susan. Bem, Susan, I like cooking. John gosta de cozinhar. But I really like learning new languages. Mas eu realmente gosto de aprender novos idiomas. What about you? E você? E daí a Susan responde, I like singing. Eu gosto de cantar. And I love spending time with my family. E eu gosto de passar tempo com a minha família. Então responde, that's really nice. Isto é muito legal, né? That's really nice. Muito agradável, né? Isso é muito agradável, isso é muito legal. What you don't like to do. O que você não gosta de fazer. Well, John, bem, John, eu não gosto de lavar roupa, né? E eu realmente não gosto de ouvir música sertaneja. Peço desculpas para os que gostam. Não foi intencional, prometo. Eu também, né? Então, se você concorda com o que a pessoa está falando, você pode falar me too. Eu também, né? Eu também não gosto de música sertaneja. De novo, foi só um exemplo. Por favor, perdoem, a intenção não foi ofender ninguém. But you know what I hate the most? Mas você sabe o que eu mais odeio? Esse the most é tipo o mais, é o superlativo que a gente chama, né? É a coisa que nós mais odiamos, né? O que ele mais odeia é o John, né? E ela fala, what? O quê? Traffic jam, que é o famoso engarrafamento, né? Eu sei que se vocês moram em cidade grande, provavelmente vocês nunca pegaram isso, né? São Paulo nem tem engarrafamento. Impressionante. E daí a Susan responde, né? Yeah, tipo, sim, claro, yeah. It is the worst. Então, the worst é o pior. Tipo, isso é o pior. É a pior coisa. Então, pra gente terminar, eu só vou, então, ler essa conversa bem devagar, para que vocês também possam repetir e possam ouvir a pronúncia e também tirarem dúvidas se vocês tiverem alguma. Ok? Então, vamos lá. So, John, what do you like to do? Do you have any hobbies? Well, Susan, I like cooking. But I really like learning new languages. What about you? I like singing. And I love spending time with my family. That's really nice. What you don't like to do? Well, John, I don't like doing laundry. And I really don't like listening to country music. Me too.
I really don't like country music. But you know what I hate the most? What? Traffic jam. Yeah, it is the worst. Ok? Então, esse foi o conteúdo da nossa lição hoje. Eu vou fazer agora uma parte que a gente chama de wrap-up. Eu vou ver tudo que eu vou dar uma repassada básica com vocês, para a gente poder finalizar esse nosso bloco, ok? Então, vamos lá. Então, nós falamos um pouco sobre esse novo conceito, né? O conceito de língua franca, que inglês é uma língua franca, é uma língua que as pessoas usam para poder conversar com elas, mesmo que elas sejam de outros países, né? E isso é muito legal, porque você já imaginou quando você vai, por exemplo, para a Europa, que você tem vários países com várias línguas diferentes? Imagina se você fosse, vou fazer um tour pela Europa, né? Então, assim, agora não é o momento, claro, infelizmente. Mas, assim, a pessoa vai viajar para lá, e daí ela quer ir para vários países, e cada país que ela vai, ela tem que aprender um idioma diferente, né? Não dá desse jeito. Então, a gente tem uma língua franca, uma língua comum adotada por todo mundo, para que a gente possa se comunicar, né? E, assim, não é um conceito novo, é um conceito que sempre existiu, né? Por exemplo, língua franca já foi o latim, já foi o francês, e agora é o inglês, ok? Então, nós falamos um pouco sobre os nossos objetivos de hoje, aprendemos um pouco sobre why am I learning English, né? O porquê que eu estou aprendendo inglês. Relembrando que why é o porquê de pergunta e o because é o porquê de resposta. Sim? Why, because, why, because. Bem mais simples do que português. E nós temos aí as razões, né? I like learning new languages. English will help me professionally. I want to travel to the United States. I want to study abroad. Quero estudar fora do país. Nós temos as nossas frases para nossas aulas, né? Então, por favor, please, obrigado, thank you. Could you spell that, please? Você poderia soletrar isso, por favor, né? Could you repeat that, please? Você pode repetir isso, por favor? É claro que o de nada do inglês, que é you're welcome. You're welcome. Nós falamos um pouco sobre esse vocabulário de sala de aula, né? De escritório, como desk, computer, chair, screen, board, sim? Esses verbos que são vários verbos novos, né? Look at, listen to, return to, repeat, sit down, stand up, quiet down, pay attention, focus, practice, say e write. E como eu falei, esses verbos geralmente são verbos no imperativo, ou seja, eles estão para dar um comando, para dar uma ordem, né? Como look at the computer screen, listen to the conversation, return to your seat. Aí nós tivemos essa conversa sobre o instructor e o learner, sim? Demos uma lembrada nos países, lembrando que o nosso país em inglês é Brazil. Falamos um pouco sobre nos apresentarmos para as outras pessoas, também perguntarmos informações sobre elas, né? Então, como se pergunta qual é o seu nome, what's your name, prazer em conhecê-lo, nice to meet you, de onde você vem, né? Where are you from? Lembrando esse M do from, do I'm, Stockholm, tudo com a boca fechada, né, mamãe? Depois a gente fala um pouco sobre likes e dislikes. Então, I like chocolate, you like dancing, we like studying, they like hiking, he likes riding, she likes riding a bike, né? She likes running, ok? E também o do don't, né? E a gente fez essa tabelinha que tem os likes e dislikes. Essa tabela é muito pessoal, se vocês quiserem criar de vocês, eu aconselho, é um exercício legal para vocês fazerem, né? Se vocês querem uma dica para, professor, um dicionário confiável, né? Para quem tem dicionário físico,
Tem bons dicionários como Oxford, né, como Collins, até o Michaelis é um bom dicionário. A gente tem também dicionários online, né? Nós temos o Cambridge Dictionary, e por incrível que pareça, tem português e inglês. É um dicionário muito legal, lá eles têm muitas explicações, depois eu vou falar um pouco mais sobre ele na próxima aula. E também nós temos o Lingui, né? Quem conhece o Lingui é um dicionário interessante, porque ele vai pegar traduções feitas dentro de contextos, né, dentro dos sites. Então é bem legal, assim, porque tem um viés profissional até. Ok? Então, se vocês quiserem fazer essa tabela em casa de lição de casa, eu acho que é muito legal vocês poderem fazer isso. E depois nós lemos a segunda parte da conversa, aprendemos um pouco sobre o que você gosta de fazer, quais são os seus hobbies. E eu acho que é isso. Eu vou abrir aqui agora para perguntas, eu vou ver as perguntas de vocês, eu vou responder. Ok? Se vocês puderem mandar, vocês podem mandar nos comentários, eu vou responder agora, eu vou abrir para uns 10 minutinhos para perguntas. Eu vi aqui, sim, tem eu coloquei aqui no slide, né, tá introducing, eu devia ter corrigido, introducing. O Pedro Ferreira, que perguntou aqui pra gente. Obrigada por me avisar. A gente faz as coisas, acaba não prestando tanta atenção assim. O que mais? Vamos ver aqui o que nós temos. Alguém tem mais alguma pergunta? Ok, então chegou mais uma pergunta aqui, que é quando para sentenças que você concorda ou discorda, né, nós temos me too ou me neither, né? Então, sim, você também tem essas possibilidades. Então, me too é quando você concorda com uma coisa que é positiva, né? Então, assim, na verdade, desculpa, deixa eu repensar a minha resposta. Então, me too, na verdade, são para vários contextos. Você pode usar também para coisas negativas, né? Então, me too. Geralmente é uma questão mais coloquial, então é uma coisa mais do dia a dia, né? Mas você também pode usar me neither, que é aquele que é o me, né? De eu, me. E a outra palavra é neither. Me neither. Sim? Então, quando a pessoa fala I don't like washing the dishes, a pessoa pode responder me too, que é uma forma mais do dia a dia, mais coloquial. Ela pode responder me neither, que também é bem falado. Ok? Alguém tem mais alguma pergunta? Então, eu acho que por hoje nós... Só um minutinho. Deixa eu ver se chegou mais alguma pergunta. Sim. Pediram para lembrar que as nossas lives vão ocorrer todos os sábados, 2 horas da tarde. Sim. E que nós não daremos um certificado para participação online, infelizmente, mas vocês são todos bem-vindos no nosso curso. E eu acho que é uma boa oportunidade para vocês poderem aprender também, tirarem as suas dúvidas, né? Quem não sabe um pouco sobre mim, eu acabei não falando muito. Eu sou formada em letras pela USP. Eu dou aula de idiomas já há alguns anos, então eu tenho bastante experiência com isso. É claro que a gente está sempre aprendendo ao mesmo tempo, né? Eu também tenho certificado de Cambridge de inglês avançado, eu já morei fora do país, e
Então, eu tenho alguma experiência nessa área, né? O curso de letras, né, ele envolve muito do que eu falei, então a gente estuda mais a língua como uma ciência, e é por isso que eu vou poder dar algumas dicas diferentes para vocês. Eu vou tentar incluir algumas partes do conhecimento também que eu adquiri, para que fique um pouco mais claro, porque às vezes as pessoas não veem a língua como uma ciência, né? Mas ela realmente é, e essa é uma parte que a gente chama de linguística, né, que é o estudo da língua quanto ciência. E sim, tem pessoas querendo saber se o conteúdo que eu usei hoje foi aula introdutória. Sim, eu usei conteúdo da nossa aula 1, né, do manual, e uma parte da aula 2 também. Sim, que é sobre Introducing Yourself. Então, aula 1 e a aula 2 foram utilizadas hoje. Só a primeira parte da aula 2 e a aula 1. Quando vocês abrirem o manual de vocês, né, seja via virtual, digital, né, ou seja em papel, vocês vão ver que a aula 1, ela tem coisas sobre vocês, mas fala um pouco sobre o plano de estudo que vocês pretendem fazer com relação ao que vocês desejam para o seu aprendizado de inglês. E a lição 2, então, começa com essa parte do likes e dislikes, né? E um pouquinho mais sobre Introducing Yourself. Sim, durante a semana, para vocês me perguntaram o que vocês podem fazer durante a semana. Uma coisa interessante é vocês poderem fazer uma espécie de imersão na língua. Eu acho que é muito legal isso. Então, assim, quando vocês estiverem assistindo uma série, ou vocês estiverem ouvindo uma música, né? Ou vocês pegarem uma música, sabe quando vocês focam numa música, vocês querem ouvir aquela música até cansar? Bom, eu faço muito isso, né? Espero que eu não seja a única. Mas tentem fazer isso e prestar atenção em tudo que você, nessa letra, né? E tentem assistir um vídeo, alguma coisa sem legendas, né? Tentem ouvir e absorver aquilo. E assim, esse é um bom começo, né? Eu vou também disponibilizar, vocês vão ter o manual, né? Então eu também recomendo que vocês voltem para o manual, possam dar uma olhada no manual. E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem enviar suas dúvidas e eu vou procurar responder a todas as suas dúvidas que vocês tiverem durante as nossas aulas. Ok? Eu queria agradecer a participação de todos. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu nunca tinha feito uma live antes, então isso é uma coisa nova para mim. Eu acho que eu vou pegando o jeito mais para frente. Mas eu desejo a todos um excelente final de semana, uma excelente Páscoa, que vocês possam ter aprendido hoje. E eu espero vocês na próxima semana. Então, um abraço a todos e tchau, tchau.